Olá, tudo bem com você? Chegamos ao fim de mais um trimestre, mais uma lição da Escola Sabatina estudada. Espero que você tenha tido muitos bons insights, tenha guardado na sua memória, no seu coração, ensinamentos preciosos, ainda mais porque estudamos aqui as três mensagens angélicas, que, como sabemos e aprendemos, revisamos, reaprendemos, é a mensagem mais importante que, como igreja, temos que dar ao mundo. Lembrando, de novo, que próximo trimestre teremos a lição dos jovens sobre Levítico. O material está muito bom, uma lição espetacular. Faça planos aí de ter a sua lição, fazer a sua assinatura, dá tempo ainda, né? E a lição de adultos trata de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios. No vídeo anterior, pastor Vinícius, que é o apresentador do programa Lições da Bíblia, já nos deu aqui uma palhinha, né, uns spoilers sobre como serão os próximos comentários aí, os próximos programas do Lições da Bíblia, com uma outra equipe ali de comentadores, material muito bom, de novo, e sempre, né? O Lições da Bíblia realmente é um programa muito bom, e você assiste aí sempre às sextas-feiras à noite, 21 horas, sábado pela manhã, 7 horas da manhã, bem cedinho aí para o professor, para o aluno já ir para a sua unidade na igreja afiado, e tem também no site, né? No site Lições da Bíblia, melhor dizendo, no canal no YouTube, Lições da Bíblia, você já tem acesso, então, ao programa na manhã de sexta-feira. Então, é para não ficar sem realmente o alimento, a recapitulação, o reforço do assunto estudado ao longo da semana. Amigos, eu já quero, de antemão aqui, para não esquecer, agradecer a participação de vocês aqui ao longo do trimestre, foi muito bom. Nós fizemos aqui sempre umas prévias, né, em relação ao programa Lições da Bíblia, para que as pessoas tivessem assim já um gostinho, né, do que vão ver lá no programa. E eu agradeço aí o esforço de vocês. Eu sei que todos os dois aqui, né, têm uma agenda bem apertada, reuniões, atividades. Neste momento, de novo, estamos aqui gravando em nosso horário do almoço, né? Pastor Vinícius e eu estamos aqui em nossos escritórios no horário do almoço, gravando isso, e o pastor Adenilton está ali também entre um compromisso e outro de suas atividades acadêmicas, também disponibilizando um tempo aí para gravar com a gente. Amigos, eu queria fazer o seguinte, algo um pouquinho diferente agora neste vídeo, antes de irmos resumidamente lá para o nosso assunto da semana. Eu queria que, começando aqui com o pastor Adenilton, me diga, pastor, da lição do trimestre, o que fica assim em essência, assim, 2 minutinhos, né? Três mensagens angélicas. O que você poderia dizer, resumindo todo o trimestre, para os nossos amigos aí? Ok, em primeiro lugar, prazer estar aqui novamente. Bom, eu diria assim que a essência de tudo que nós estudamos ao longo do trimestre, nessa lição, é que Deus ama tanto, mas tanto, tanto esse mundo, que ele tem uma última mensagem de advertência a esse mundo, não é? Então, Deus está trabalhando pela salvação, pela nossa salvação, e Deus está tão preocupado com a salvação da humanidade que ele se preocupa com a salvação mesmo dos inimigos de seu povo. Deus quer salvar não somente o seu povo, mas Deus quer salvar até mesmo os inimigos de seu povo, se eles se arrependerem e entrarem numa relação de aliança com ele. Então, acredito que, para mim, o foco principal do trimestre é o amor de Deus estampado nessas mensagens. É como se Deus estivesse clamando, chamando as pessoas, dizendo: entrem em relação de aliança comigo, eu quero salvar vocês. E eu tenho um povo na terra que está pregando essa última mensagem de advertência. Ouçam essa mensagem, se voltem para mim, porque eu quero salvar vocês. Eu acho que, em linhas gerais, essa, para mim, seria a mensagem central da lição desse trimestre. Muito bom. Pastor Adenilton Aguiar é professor de Novo Testamento, especialista em Apocalipse, lá da FADBA, a nossa Faculdade Adventista na Bahia, curso de Teologia. Pastor Vinícius, que é o coordenador ali, o responsável pela edição, preparo dos livros de Ellen White, aqui na CPB, entre outras atividades. Vinícius Mendes. Pastor, o seu resumão, o que fica para nós da lição deste trimestre? Eu destaco a expressão Evangelho Eterno, que está no coração das três mensagens angélicas. A palavra Evangelho é uma palavra doce para todos nós entendemos o significado disso, todas as implicações de salvação que essa palavra nos informa, né? E, ao mesmo tempo, também percebemos o sentido de anúncio, né? De uma mensagem que Deus tem pregado para salvar a humanidade, refletindo o seu amor, seu desejo
de restauração da sua imagem no ser humano, não só para o seu povo, como a Adenilton mencionou, mas para toda a humanidade. A expressão eterno, ao mesmo tempo, qualifica esse evangelho, enfatizando que Deus tem uma só mensagem de Gênesis a Apocalipse, do Gênesis à nova terra, e esta mensagem ele proclama para que as pessoas entendam o seu caráter, o seu amor e a sua lei imutável, e incentivando as pessoas a ter verdadeiro arrependimento, a volta genuína para Ele, para que os planos de amor dele possam se concretizar. Muito bom. E para mim, o texto que, na verdade, mexeu profundamente comigo quando eu estava estudando a Bíblia com os adventistas, lá nos meus 18 ou 19 anos, ainda era um evolucionista, marxista. Quando eu li ali, adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, eu entendi que a vida foi criada com um propósito, que eu não era um acidente cósmico, um macaco evoluído ou coisa parecida. Eu havia sido criado com um propósito. E eu sempre que leio as 3 mensagens angélicas, estudo esse assunto, o aspecto criacionista delas me salta aos olhos, né? E eu acho assim interessante que nós precisamos realmente neste momento da história pregar ao mundo, um mundo que duvida, um mundo cético, um mundo dominado pela ideologia evolucionista, pregar que há um Criador que nos criou com um propósito e vai recriar a Terra no fim do milênio. Muito bem. O verso para hoje é Apocalipse 18, 1. Quem sabe um de vocês aí no meio do seu comentário poderia até comentar, fazer um pequeno comentário sobre que anjo é esse que aparece aqui, né? Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Quem é esse outro anjo, né? A lição, então, de domingo fala sobre a preparação para a crise final. Aqui o texto de leitura foi 1 Tessalonicenses 5, 1 a 6, né? Que fala que o dia do Senhor virá como ladrão, portanto ninguém sabe o dia, marcar datas para a volta de Jesus é algo insensato, Deus não autorizou isso. Vigiemos e jejuemos, né? Sejamos sóbrios. Nós falamos bastante sobre o vinho de Babilônia, o que significa ser sóbrio neste momento. Revisar Daniel 2 era uma das tarefas aqui de domingo, né, para ver de novo, mais uma vez, aí um texto, né, de Daniel, antecipando ali os impérios e culminando com a vinda da pedra, do reino de Deus, a volta de Jesus. Segunda-feira, conhecer a verdade, ela liberta, ela nos esclarece, num mundo imerso aqui nos enganos, em uma tríplice união, como Ellen White menciona no Grande Conflito, né, nós temos que estar bem firmados na verdade e permitir que a palavra de Deus ela sempre seja uma luz em nossa mente, em nosso caminho. Aliás, o título da lição é Iluminados com a Glória de Deus. Iluminados para quê? Para fazer o quê? Pastor Vinícius, terça-feira e quarta ficaram aí com você, a reforma continua e a glória de Deus enche a terra. O que você pode falar para nós? Acho que está na sua parte aqui exatamente a questão do outro anjo que ilumina a terra, né? Seus breves comentários aqui a respeito dessas partes aqui da lição. Eu destaco que o capítulo 18, na minha compreensão, ele funciona com um parênteses aqui, em que um flashback, na verdade, é feito, uma retomada de alguma coisa importante na cronologia, vamos chamar assim, da história contada no Apocalipse. Porque o capítulo 17 já se aproxima da volta de Jesus, né? O julgamento da grande meretriz, a queda de Babilônia completamente ali, e o capítulo 17 na minha compreensão, vai se ligar ao capítulo 19, quando Jesus volta, simbolizado no cavaleiro montado no cavalo branco. No capítulo 18, no entanto, é apresentada as causas da queda de Babilônia e o anúncio dessa queda antes de ela ocorrer. Portanto, é uma retomada, como se o capítulo 18 falasse de coisas anteriores ao capítulo 17. E esse anjo que aparece, ele se une aos 3 anjos de Apocalipse 14, que anunciam as 3 mensagens angélicas. Esse anjo é um anjo que vem representando também o povo de Deus, a igreja de Deus, para dar um alto clamor, a última mensagem antes do fechamento da porta da graça, para que com essa mensagem, povo de Deus que esteja ainda em Babilônia possa sair para se unir ao povo de Deus e receber, então, o selo de Deus, não receber a marca da besta, e assim definir a sua salvação. Portanto, eu entendo o capítulo 18 e esse anjo funcionando aí antes do fechamento da porta da graça. E o capítulo 17, ele já se posiciona
cronologicamente pós fechamento da porta da graça. Eu destaco também aqui, pastor Michelson e pastor Denilton, que esse anjo que desce do céu, ele tem grande autoridade. E essa autoridade é a autoridade que Deus dá aos seus discípulos para a proclamação. Essa autoridade já é referida em Mateus capítulo 28, 18 e 19, quando, ao recebermos o chamado de Deus, o ide de Deus, recebemos o poder do Espírito Santo, não é? A chuva serôdia, agora no contexto do fim, nos dá competência e poder e autoridade realmente para cumprir a missão, e eu acredito, e Ellen White vai nos dizer isso, que grandes sinais vão ser feitos por meio do povo de Deus, porque recebeu a autoridade por conta da chuva serôdia, né, do derramamento da chuva serôdia. Eu destaco também que a terra se ilumina com a glória desse anjo, e essa glória é a glória de Deus refletida no povo de Deus, né? O mundo tem uma compreensão diferente do que seja a glória, né? A glória humana, segundo Jeremias capítulo 9, 23 e 24, consiste em sabedoria, em força, em poder, né? Mas o profeta diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, justiça e juízo na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. A glória de Deus, segundo o próprio livro do Êxodo, no capítulo 33, é a própria bondade de Deus. Quando Deus se manifesta sua glória a Moisés, ele diz: eu farei passar diante de ti toda a minha bondade. Então, quando o povo de Deus, cheio do Espírito Santo, for dar o alto clamor, o que ele vai falar para o mundo é a misericórdia, o amor e a graça divina. Essa é a mensagem divina de Gênesis e Apocalipse. Esse é o evangelho eterno, a expressão graciosa e maravilhosa do amor e da bondade de Deus. E é isso que o mundo espera de nós. Muito mais do que apenas conhecimento doutrinário, que é muito importante, sem o qual a gente não chega no caminho, no destino certo, mas nós precisamos expressar o evangelho a partir do caráter amoroso e bondoso de Deus, e quando a igreja refletir plenamente o caráter de Cristo, ela estará preparada para dar esse último e poderoso clamor e assim cumprir a missão e salvar a humanidade, ou a parte da humanidade que ouvir a voz de Deus. Eu espero que todos nós sejamos esse anjo que iluminará a terra com a glória de Deus, com a bondade de Deus, com o amor de Deus, anunciando que Jesus volta em breve, que há tempo ainda de preparo e de arrependimento. Então, na verdade, o quarto anjo é uma continuação daquilo que já estava sendo feito, mas agora com muito mais poder, né? Para terminação. É o alto clamor. O alto clamor. O alto clamor. Pastor Adenilton, quinta-feira tem como título Cordeiro que foi morto. O que você pode nos dizer sobre isso? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu fiquei encantado com o fato de que o último tema da lição tem que ver com o Cordeiro, né? Porque cada dia tem um tema, tem o título ali, e a gente vai acompanhando, tem o tema central da semana, mas cada dia tem um tema, algo que a gente estuda, e esse é o último tema da lição do trimestre, né? O Cordeiro que foi morto. E eu gosto disso porque, na verdade, o Cordeiro é o personagem central de Apocalipse, né? A gente pode dizer que Apocalipse é o livro do Cordeiro. O Cordeiro aparece insistentemente desde as páginas iniciais do Apocalipse até o final. A gente pode dizer também, por exemplo, que Jerusalém é a cidade do Cordeiro, a Nova Jerusalém é a cidade do Cordeiro. A gente pode dizer também que Jesus, o Cordeiro, é o centro da Nova Jerusalém. E eu gosto de pensar no fato de que se o Cordeiro é o centro da Nova Jerusalém, o Cordeiro deve ser o centro da nossa vida também. Então, nós encontramos aqui no final de Apocalipse uma referência insistente ao Cordeiro. Então, Apocalipse começa e termina falando de Cristo. Começa dizendo revelação de Jesus Cristo, e no final, as últimas palavras do livro, elas são de Cristo, né? Quando ele diz ali, certamente venho sem demora, e termina com a resposta de João, amém, amém, vem Senhor Jesus. E termina com uma bênção que é muito parecida com a bênção que nós encontramos nas cartas de Paulo. No finalzinho diz, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Muito parecido com o que nós encontramos nas cartas de Paulo. Então, Jesus está no centro da mensagem de Apocalipse, e é importante a gente pensar o seguinte, que em Apocalipse nós encontramos muitos títulos aplicados a Cristo, e esses títulos,
eles têm que ver com os atributos, tanto divinos quanto humanos, de Jesus em Apocalipse. Não dá tempo para a gente fazer comentários, porque o tempo é muito curto, mas nós encontramos em Apocalipse cerca de 80 títulos diferentes para Cristo. Por exemplo, Apocalipse começa falando que Jesus é a testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. E ao longo do livro nós vamos encontrando muitos títulos, mas nenhum título se destaca tanto como o fato de que ele é chamado de o Cordeiro, né? O Cordeiro de Deus. E eu gosto muito de uma citação de Ellen White que nos ajuda a entender a mensagem central de Apocalipse. Está lá no livro Evangelismo, página 196, ela diz assim: as profecias de Daniel e Apocalipse devem ser cuidadosamente estudadas e, em ligação com elas, as palavras "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo". Isso aqui é uma citação de João, capítulo 1, verso 29, mencionando quando João Batista viu Jesus pela primeira vez. Quando João Batista viu a Jesus, ele disse: "Eis o Cordeiro de Deus". E ele estava, logicamente, fazendo um resumo de todo o ritual do santuário. Tudo aquilo que nós tínhamos no Antigo Testamento como promessa, no Novo Testamento nós temos como cumprimento. E o fato de que o Cordeiro aparece nas páginas finais de Apocalipse, isso indica que Jesus é, de fato, o cumprimento final de todas as promessas que nós encontramos nas alianças do Antigo Testamento. Mas eu chamo a atenção para o fato de que em Apocalipse 21 e 22, nós temos 7 afirmações relacionadas ao Cordeiro. E isso é importante para a gente entender qual é o papel, qual é a função do Cordeiro ali na Nova Jerusalém. Por exemplo, no capítulo 21, verso 9, o finalzinho diz: "Vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro". Então você tem a esposa do Cordeiro no capítulo 21, verso 9. No capítulo 21, verso 14, nós temos uma referência aos apóstolos do Cordeiro. Então você tem a esposa do Cordeiro, você tem os apóstolos do Cordeiro no verso 14. No verso 22, João diz que não viu o santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. O texto aqui indica a presença plena de Deus e do Cordeiro na Nova Jerusalém. Então você tem a esposa do Cordeiro, os apóstolos do Cordeiro, a presença plena do Cordeiro. No verso 23, o texto diz que o Cordeiro é a lâmpada da cidade, ele ilumina a cidade. Então veja que tudo gira em torno do Cordeiro. Aí você vai para o verso 27, aí fala no livro da vida do Cordeiro. Então vejam só, recapitulando, a gente tem a esposa do Cordeiro, os apóstolos do Cordeiro, a presença do Cordeiro, o livro da vida do Cordeiro, tudo gira em torno do Cordeiro. No verso 1 do capítulo 22, nós temos o trono do Cordeiro. E no verso 3 do capítulo 22, nós temos novamente o trono de Deus e do Cordeiro. Então, tudo é do Cordeiro, tudo gira em torno do Cordeiro. O Cordeiro é o centro da Nova Jerusalém. Mas esse Cordeiro vitorioso dos capítulos 21 e 22 é o mesmo Cordeiro que foi golpeado de morte no capítulo 5. É o mesmo Cordeiro que derramou o seu sangue no capítulo 5. É o leão da tribo de Judá, que na verdade é um Cordeiro. Essas imagens apontam, respectivamente, para a divindade de Jesus e a humanidade de Jesus. Ou seja, essas imagens apontam para o plano da salvação, o plano da redenção. Então, Jesus é, de fato, em Apocalipse, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, caminhando para o final desse meu comentário, eu gostaria de dizer o seguinte: quando nós lemos Apocalipse, nós precisamos chegar ao final da leitura e termos, de fato, a compreensão de que o que nós lemos é realmente uma revelação de Jesus Cristo. Então, o livro começa falando sobre revelação de Jesus Cristo, o livro começa enfatizando que o Cordeiro está presente na Nova Jerusalém e tudo gira em torno dele. Finalizo. Meu último comentário é o seguinte: Gênesis começa com um cordeiro. Gênesis capítulo 3, verso 15, embora a palavra cordeiro não apareça lá, mas nós temos a promessa, nós temos ali a primeira profecia messiânica, a gente já mencionou aqui, o que muitos estudiosos chamam de proto-evangelho. Gênesis capítulo 3, verso 15, então nós temos a promessa da vinda da semente da mulher, que no decorrer da Bíblia vai ser chamado de cordeiro, né? E, assim, fazendo uma alusão ao ritual israelita, quando nós chegamos ao final, então nós temos
o cumprimento dessa promessa. Uma promessa que nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 3. Então nós temos um mundo perfeito em Gênesis 1 e 2, a queda em Gênesis 3 e a história do pecado até o capítulo 20 de Apocalipse. Para que de Gênesis 1 e 2, um mundo perfeito, nós cheguemos novamente a um mundo perfeito em Apocalipse 21 e 22, é necessário uma ponte, e essa ponte é o Cordeiro de Deus que veio ao mundo para tirar o pecado. Então, de Gênesis 3 até Apocalipse 20, nós temos esse trabalho do Cordeiro, Deus trabalhando para salvar a humanidade por meio de seu Filho. Então, nós temos um Cordeiro crucificado, né? No capítulo 5 de Apocalipse, nós temos um Cordeiro vitorioso nos capítulos 21 e 22. Eu acredito que essa imagem desse Cordeiro vitorioso nos capítulos 21 e 22 devem despertar a nossa admiração, o nosso respeito, mas, acima de tudo, a nossa devoção. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele veio para tirar os nossos pecados também, e nós temos uma cidade santa aguardando a todos nós. Essa é a mensagem que nós precisamos proclamar ao mundo. Esse é o coração da tríplice mensagem angélica, como o pastor Vinícius mencionou. Nós temos o evangelho eterno ali. Essa mensagem precisa ser proclamada ao mundo a todo vapor, né? Amém. Não poderia concluir melhor a lição, né? Antes de nós fazermos aqui a oração de encerramento, eu quero mostrar para os nossos amigos uma surpresa aqui, um presente que a equipe da Lição dos Jovens preparou para vocês, tá bom? Então, para resumir aqui a lição deste trimestre, nós criamos aqui, né, a Agatha, eu e os nossos amigos do Departamento de Arte, criamos um infográfico resumindo aqui a lição do trimestre dos jovens, que teve como mesmo tema aí o tema das 3 mensagens angélicas. Então você vem aqui no site, que é o Contexto Bíblico, contexto com M, é uma brincadeira com a palavra, né? É com o texto e dentro do contexto. Então, contextobiblico.com.br, você vai já encontrar na cara do site ali na abertura já esse infográfico, no Baixe Aqui, né? Tem a abinha aqui também, ó, infográfico, nós queremos criar outros a cada trimestre. E aqui você vem no download, ok? E você vai baixar em alta resolução esse material aqui que está no formato de PDF, né? Você pode ampliar, fazer um cartaz, quem sabe, enfim, o uso você vai ver como vai ser melhor aí, mas fica para você, então, esse presente aqui da Lição dos Jovens, encerrando o trimestre, ok? Eu quero pedir nesse momento, então, que o pastor Vinícius, ele reforce o convite para assistir ao Lições da Bíblia e encerre a nossa gravação aqui, nossa série. Lembrando que no próximo trimestre, então, eu retomo aqui os comentários, toda quarta, quinta-feira, eu posto aqui no meu canal um resumo da lição, e eu quero ver se eu consigo fazer também vídeos com o resumo da lição dos jovens, que está muito boa. Levítico, ok? Então, possivelmente teremos aí 2 vídeos por semana no meu canal, um com Efésios, outro com Levítico, e assim nós vamos cada dia mais nos familiarizando com a palavra de Deus. Pastor Vinícius, seu convite e a oração final. Então, convido você a assistir o programa Lições da Bíblia, nessa próxima sexta-feira, às 9 da noite, no canal da TV Novo Tempo. Você também acompanha no canal do YouTube do Lições da Bíblia, às 9 da manhã, na sexta-feira, já o programa na íntegra. E você também acompanha a reprise na TV, às 7 da manhã, no sábado. Foi um privilégio estar com vocês aqui. Obrigado, pastor Michelson, pastor Denilton, pela convivência, pelos comentários. Aprendi muito com vocês. E também convidando os nossos amigos a continuar estudando a palavra de Deus. Próxima semana, uma nova lição e novas bênçãos de Deus para a nossa vida. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelas 3 mensagens angélicas, pelo evangelho eterno. Que esse evangelho seja pregado em nosso coração e através de nós também alcance as pessoas, para que a salvação em Cristo seja efetiva na vida de muitas pessoas. Nos dá a tua bênção. Obrigado por esse trimestre de estudos. Permita que nós continuemos andando na tua presença e aprendendo mais de ti. É o que pedimos por Jesus. Amém. Amém. Obrigado, amigos, mais uma vez. E a você que nos acompanhou aqui, um abraço e que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.